Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal de programação novamente. Dessa vez eu pretendo voltar com mais vídeos, né? Fiquei um bom tempo parado ali. E os vídeos continuaram tendo visualização, vocês continuaram pedindo bastante conteúdo aqui. Já chegamos a 1.300 inscritos aqui e quero agradecer a vocês. Desde o começo do canal aqui a gente fechou bastante projetos personalizados, né? Que vocês vêm pedindo ali. Então se você tem algum projetinho, pretende talvez criar alguma sala e vender um robô, né? A gente tem vários sistemas já prontos e também faço sistema personalizado, com qualquer estratégia que você queira montar, tá? Então se você quiser um orçamento, meus contatos estão sempre na descrição do vídeo, beleza? E nesse vídeo então, eu vou ensinar vocês a como adicionar threads no seu robô, né? E não só no robô, qualquer aplicativo que você queira montar, você pode estar utilizando as threads, beleza? Então eu vou abrir um código aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui bem simples em que a gente precisaria utilizar threads. Se você reparar aqui, ó, eu tenho duas funções, a soma e a soma 2. Não tem como eu rodar ela simultaneamente sem as threads, né? Porque igual aqui, ó, nesse final eu estou chamando a função soma, né? Ela vai ficar presa dentro de um while, sempre printando aqui a soma do número x. Mas e como eu faço para rodar então a função soma 2 ao mesmo tempo? Para isso eu importei a biblioteca threading, tá? Ela é uma biblioteca nativa do Python, então você não precisa instalar nada, tá? Importei ela e aqui a gente tem que estar chamando a função 2 dentro de uma thread. Então, por exemplo, se eu colocar aqui depois e chamar dessa forma aqui, não vai funcionar. Por quê? Lembra que o código Python ele sempre roda de cima para baixo até finalizar o código. Depois que ele entrar nessa função aqui, ele vai ficar preso dentro do while. Ele não vai chegar a abrir essa thread aqui, tá? Então eu tenho que chamar a thread antes, tá? Então assim que ele chegar na thread, ele vai abrir essa função aqui, mas ele não vai ficar parado nela. Ele abre um segundo processo, tá? E em seguida ele já abre a função soma. Eu até posso também colocar em duas threads aqui, ó, tá? Não, mas como são só essas duas funções que eu estou rodando, pode ser uma em thread e outra na thread principal do programa, tá? Então eu vou rodar aqui sem a thread, só para vocês verem como fica, tá? Deixa eu dar um play aqui nela. Ó, então eu tô rodando ali a função soma 1, que a cada 1 segundo, ó, ele vai somando um número, ó. 8, 9, 10, né? Ele não está rodando essa segunda. Então vamos fechar aqui. E agora para rodar a segunda, então, eu vou adicionar a thread, né? Então ele fica ali, ó, threading.thread target seria a função que a gente quer que ela rode. Então vai estar rodando na função 2 e dando start já nela. Vou rodar ele aqui. Ó, então veja que agora ele tá printando dois números, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 100, 200, 300, 400. Por quê? Essa é a diferença das duas, ó. Uma tá somando de 100 em 100 e a outra de 1 em 1. Então ele tá rodando aqui as duas threads ao mesmo tempo. Deixa eu parar aqui de novo. Ó, e eu vou criar agora uma terceira função. Vamos colocar aqui soma 3. E eu vou mudar aqui para Z. Por que eu tô mudando aqui o nome da variável? Como ele tá rodando três coisas ao mesmo tempo, pode ser que dê alguma interferência, tá? Se eu colocar tudo com uma variável y, pode ser que o computador dê uma travada e ele bugue somando tudo junto na mesma variável. Então aqui eu estou utilizando três variáveis, ó, x, y, z. Uma soma 1, outra soma 100 e a terceira soma 1000. Tá? Então para isso agora a gente vai incluir uma segunda thread e vai chamar ali a função soma 3.
Vamos rodar ele aqui. Ó, então veja que agora ele tá printando 3 números. O 4, 500 e 5.000. Tudo junto, ó. Né? De segundo em segundo, ele tá printando ali essas 3 informações. E para isso, você vai utilizar de inúmeras formas, tá? Praticamente qualquer programa um pouco mais avançado que você queira criar, você vai utilizar threads. Por exemplo, se você estiver criando uma interface gráfica, a interface vai rodar na thread principal. Já as funções da interface, né, vão rodar todas em threads separadas. Então você precisa aprender em como funciona essa thread, tá? Agora vamos lá para um segundo exemplo. Vamos supor que você precise enviar para essas threads um argumento. Vamos apagar aqui a variável x e a variável y e vamos chamar ela aqui dentro da função, tá? Então, se a gente precisa enviar essa variável já na função, a gente faz da seguinte forma, ó. Bota uma vírgula, args, seria de argumento, abre parênteses, e aqui vamos colocar a variável que a gente quer. Eu já vou passar o valor direto. Então, eu quero que da soma 2, ele já comece com 1.000. Tá? E aqui na soma 1, como já está fora da thread, eu quero que ela comece com 0. Então, aqui a soma vai começar de 0, que é essa aqui. E na thread, a gente já está passando aqui um argumento para ela, que a variável y vai começar com 1.000. Tá? E aqui, um detalhe, se você tiver uma função que precise de mais argumentos, né? Vamos por o argumento y, x e z. Você vai fazer aqui da mesma forma, vai passar ali o primeiro, o segundo e o terceiro argumento, tá? Mas no nosso caso, eu vou deixar aqui só 1, que seria a variável y ali, com o valor de 1.000. Vamos rodar ele aqui para ver. Ó, ele deu um erro ali. Ó, ele deu um erro, na verdade, na hora de abrir a thread. Ó, que ele não pode ser número inteiro, né? Eu passei só um número ali pra ele, ó. Daí ele cancelou a abertura da thread e ficou rodando só a função da soma. Então vamos parar esse aqui. E aqui, em vez de passar com um número inteiro, eu vou criar então uma variável aqui, ó. Y igual a 1.000. E vou passar aqui a variável y. Beleza? Vamos rodar de novo. Ó, então veja que uma tá rodando ali 1, 2, 3, 4, 5 na sequência. E a outra já começou a partir de 1.000. 1.100, 1.200, 1.300 e assim por diante, ó. Então, galera, a aula sobre threads era isso que eu tinha que passar para vocês. É óbvio que eu expliquei o básico sobre threads, né? Ela é uma biblioteca muito mais avançada, tem muito mais funções. Você consegue criar programas muito elaborados com thread, tá? Mas basicamente para o robô ou para aplicações mais básicas, você usaria isso que eu passei aqui nessa aula, tá? E eu vou dar uma breve explicada em como faz para adicionar ela nos robôs, tá? Você vai usar também a mesma lógica para criar qualquer tipo de outro programa, tá? Então, vamos lá. Para ficar bem fácil, eu tô com a aula 12 aberta aqui, que é a das médias móveis, tá? E basicamente eu vou fazer o seguinte. Importo, né? Igual a gente fez no outro arquivo lá. Import, threading, isso. E aqui você pode utilizar thread de várias maneiras para vários tipos de coisas, tá? Por exemplo, a gente tem aqui a função do payout e ele busca o payout só no início do robô, né? Toda vez que você abre lá, ele pega o payout e começa a operar ali no maior payout, por exemplo. Você pode colocar essa função do payout em uma thread para que ele fique buscando o tempo todo e armazenando os payouts dentro de um dicionário, por exemplo, né? Então aqui, antes de chamar a estratégia, você poderia
abrir aqui um dicionário, vamos colocar lá, ó, payouts, e abrir o dicionário. E aqui você vai montar mais ou menos o que tinha na função aqui, ó, chamar esses dois, criar todo o dicionário com os pares, né? Então você chamaria as duas funções, cria todos os pares dentro do payout e armazena. E na sequência disso, você já abre uma thread que ele vai cair nessa função aqui e continua sempre armazenando, né? No caso dessa função, a gente está chamando somente um par. Você vai fazer isso com todos os pares que está aberto, né? Essa função aqui, por exemplo, retorna os pares que estão abertos. Então você vai ver quais são os pares que estão abertos e armazenando sempre dentro daquele dicionário que a gente deixou criado aqui, tá? Então, basicamente, você inclui ali, ó, thread, né? Daí vai colocar lá o target, payouts, né? E dá um ponto start aqui, né? E ele começaria a ficar rodando isso aqui em segundo plano, né? Então ele abre essa thread dos payouts e na sequência ele já vai para a estratégia. E daí, basicamente, dentro da estratégia, vou abrir a função aqui, ó. Em vez de você chamar o payout aqui nessa parte, lá na hora da compra, por exemplo, aqui, ó, antes dele chamar essa compra aqui, você verificaria ali qual é o valor do payout e manda ele com o tipo, né, para o maior payout, que seria ou binárias ou digital, certo? Então essa seria a forma de você fazer uma thread com os payouts. Outra coisa que você poderia fazer aqui em vez da thread estar no payout, você podia jogar threads em nova estratégia. Vamos supor, a gente tem a estratégia MHI, mas vamos supor que você criou lá a estratégia milhão, por exemplo. Então, vai colocar lá a função da estratégia, né? E aqui, no começo, se você quer que ele rode as duas estratégias, você vai abrir uma delas com thread. Então, vai ficar lá thread. E aqui no target dela, você vai colocar a outra estratégia. Estratégia milhão, por exemplo. Certo? Ponto. Start. Dessa forma, então, ele funcionaria as duas estratégias ao mesmo tempo. Outra opção que você consegue ainda fazer com thread no robô, se você quiser rodar mais pares ao mesmo tempo, seria uma opção então você criar um dicionário. Aliás, seria uma opção então você criar uma lista. Vamos colocar uma lista aqui com ativos. Vai ser uma lista e vamos fazer assim, ó, ativos.append. Vamos colocar lá euro USD. Aí. E outra coisa que a gente pode colocar, ativos.append euro JPY. Aí. Então, dentro da variável que é ativos, ela é uma lista com duas strings. Então, basicamente a gente faria assim, ó. For, vamos colocar a letra I mesmo, for I em ativos. E aqui a gente chamaria as threads. Então vai colocar lá thread estratégia, vamos supor que fosse só MHI, né? Vírgula, e o argumento que a gente teria que mandar seria o I, que é referente ao par ali, né? Ó, ponto start. Daí você pode apagar essa parte aqui. O que que isso faz? Faz ele abrir duas vezes, né, nesses dois ativos, a estratégia MHI. Se você quisesse ainda abrir com mais estratégia, vamos supor que você tenha lá a estratégia milhão também. É só você fazer isso aqui, ó. Dessa forma ele abriria os dois pares nas duas estratégias. Só que tem um porém, galera. Se você não tiver com o teu código bem feito
com as variáveis bem declaradas, ele pode dar erro, tá? O que seria isso? Por exemplo, na função de compra aqui, ó, a gente tem algumas variáveis globais, ó, como a stop, lucro total, o nível de Soros. Isso são coisas que precisa estar num nível maior ali do robô, tá? Por exemplo, você está rodando duas estratégias e uma está na mão de Soros, a outra não. Como você vai saber a hora de parar os Soros em uma estratégia e outra continuar, sabe? Então você tem que ter uma noção de qual é o nível da tua variável. Por exemplo, a variável de stop loss e stop win, ela é o nível maior do robô ali. Então, em ambas as funções ali da estratégia, tem que parar quando bater o stop. Então, ela é uma variável global. Agora, por exemplo, se você quiser utilizar um stop para cada estratégia, ela não vai ser mais global. Dentro da estratégia MHI com tal par, vai ser um stop, né? Vai ter que ter uma variável lá. E dentro do outro par, teria outra variável stop, tá? Então, basicamente, é isso que você precisa saber, né? Ó, aqui, por exemplo, tem o lucro da operação atual. Ela tá como global aqui. Mas, como a gente vai utilizar duas estratégias ao mesmo tempo, eu preciso tirar ela de ser global. Porque senão, uma estratégia vai pegar o valor da outra, sabe? Então, essa variável, por exemplo, eu já tinha que tirar ela daqui e fazer de uma forma em que em ambas as funções, né, em ambas as threads, tenham cada uma a sua variável lucro da operação atual. Entendeu? Mas você entendendo a lógica por trás da threading e o que ela causa no código, né, você consegue ir para frente bem tranquilo. Outra coisa que você tem que prestar atenção também na hora de usar threads são os prints. Por exemplo, na função de compra aqui, se ele estiver operando com 2 ou 3 pares, né, ele vai, na hora de mostrar os prints, mostrar várias coisas ao mesmo tempo. Então pode ser que fique bem bagunçado o teu código. O ideal é que você tente organizar ele de maneira que você entenda, né, o que é cada função. Por exemplo, na função aqui da estratégia, tem os prints aqui, ó, de abortada contra a tendência. Mas qual par foi abortado, né? Então aqui seria interessante você colocar lá, por exemplo, printar ativo, né? E dar um espacinho com um traço ali, né? Para você saber que esse ativo foi abortado, né? Porque pode ser que aborte só um e os outros entrem, né? Aí você tem que saber qual tá entrando, qual não tá entrando. Então, basicamente é você poder organizar o teu código ali. Beleza, galera? Então essa foi a aula de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, galera. Isso tá ajudando bastante ali o canal a crescer. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula ou sugestão para as próximas aulas, né, coisa que a gente pode estar incluindo nesse robô, ou robôs novos que você queira montar, deixa aqui nos comentários que eu vou estar analisando ali em qual será o conteúdo da próxima aula. Beleza, galera? Então valeu, até a próxima.